Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, você, para nós, para todos aqueles que estão antenados, ligados no YouTube, no Instagram e no Facebook. E você também que está em casa, assistindo agora, podendo ligar sua televisão e colocar o YouTube na televisão. Ou você que também está no trabalho. Bom, vamos falar da palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos conhecer mais a sabedoria da Bíblia, vamos conhecer mais o que é que Deus preparou para nós, o que Deus quer nos ensinar hoje, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, conceitos, preceitos, juízos, e tudo aquilo que nós precisamos fazer também, para que nós possamos andar conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, o título da mensagem hoje é Como Ser um Vencedor na Batalha Espiritual. Quem não tem uma batalha, quem não enfrenta uma guerra, quem não está passando por uma luta, quem é que não precisa conhecer como vencer os seus inimigos, sejam eles espirituais, invisíveis, e sejam eles físicos, aqueles que são visíveis, e também conhecer contra quem nós temos que lutar. E conhecer também as estratégias, as astutas ciladas do inimigo. Amém? Abra sua Bíblia no livro Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Efésios, você que é bom de Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Você que está procurando, enquanto você procura aí na Bíblia, também eu peço a você para que você possa compartilhar com os seus amigos, com seus irmãos, com todos aqueles que você sabe que precisam conhecer a palavra, e precisam conhecer quem é o Senhor, e precisam conhecer como o Senhor pode nos ensinar a viver melhor, a ser mais fortes, a ser mais capacitados espiritualmente, para vivermos melhor fisicamente. Amém? Em todos os sentidos. Então, o Senhor quer falar comigo, com você, com cada um de nós, e também com aqueles que não conhecem a palavra. Quantos hoje não conhecem a palavra e precisam conhecer a palavra? Quantos? Eu sei que você sabe muito bem que tem muita gente na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, seu filho, seu pai ou sua mãe, que sabem que precisam conhecer a palavra de Deus. É importante isso. Efésios 6, capítulo 10, diz assim. Abriu a Bíblia? Acompanhe comigo. Vamos juntos ler essa passagem. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Vamos então, mais um versículo, capítulo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora
pedindo que a Tua palavra, Senhor, venha ao encontro, à necessidade do conhecimento de cada um, para que possamos viver, Senhor, as maravilhas da Tua palavra, para que possamos conhecer o caminho que a Tua palavra nos indica para andarmos, pensarmos, sentirmos, falarmos e agir, porque tudo que está na Bíblia são instruções, conhecimento, exemplos, ensinamentos, o exemplo do bom, o exemplo do ruim, e tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Aqui está um tesouro incalculável, que aquele que não conhece ainda não sabe o que está deixando de conhecer, que é muito valioso para a vida de cada um de nós. Amém? Bom, como ser um vencedor na batalha espiritual? Porque nem tudo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, nós não sabemos como vencer, como lutar, quem são os nossos inimigos, quais são as estratégias, qual é o poder desse inimigo. E nós temos que conhecer, porque todos nós passamos por lutas, todos nós temos guerras, algumas são até, parecem intermináveis, dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida financeira, em várias áreas da nossa vida, nós passamos por lutas, guerras, batalhas que nós temos que saber contra quem nós vamos lutar, contra quem nós vamos enfrentar para vencer, porque a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Bom, aqui diz que nós precisamos estar atentos, vigiando, orando. A Bíblia nos ensina isso. Então nós precisamos conhecer quais são as armas que nós vamos usar. Há pouco tempo atrás, uma semana ou duas, nós falamos sobre as nossas lutas, as nossas armas são espirituais em Cristo. Bom, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não podemos subestimar o inimigo. Ele é real. O inimigo é real, o diabo é real. Ele tem o seu reino, o reino das trevas. E tem os seus súditos também. Tá? E muitos falam, o diabo não existe, isso é coisa do homem, o homem que faz as coisas e depois coloca a culpa no diabo. O diabo tem costa larga, pode achar que tudo é dele. Não, não é. Muita coisa é realmente estratégia do inimigo. E se nós estivermos com os olhos espirituais, o entendimento espiritual que precisamos ter, nós vamos enxergar quem são os verdadeiros inimigos que nós estamos enfrentando. Então, não podemos subestimar o inimigo. Não conhecer o seu poder, sua estratégia, sua malignidade é uma falta de sabedoria, porque ele existe e é real. Muitos não acreditam. Tem gente que não acredita. Não existe. Existe sim. Pensam que ele é uma ideia, um fantasma, e ele é irreal. Ele é real, não é irreal, não. Ele é real. Também não podemos superestimar. Uma coisa é subestimar e a outra é superestimar. Ou seja, achar que ele tem muito poder. Ele tem poder, mas maior é aquele que está em nós. O mais poderoso é aquele que está em nós. Mas o inimigo não deixou de ter poder. Ele foi expulso do céu. Ele levou 1/3 dos anjos com ele, foi expulso, mas não foi-lhe tirado o poder de enganar, de iludir,
E nós vamos ver na sequência desta palavra quais são as artimanhas, quais são os prejuízos, as desgraças, as misérias que o inimigo coloca na vida do ser humano. Uma das coisas que mais irrita Satanás contra nós, contra Deus também, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como ele não pode atacar a Deus, a quem ele vai atacar? A quem ele vai atingir? Para falar para Deus, envergonhar Deus, está vendo lá? Você fez o homem, o ser humano, conforme a sua imagem e semelhança. Mas olha o que eu faço com ele, ó. Coloco debaixo do meu pé. Eu mando, ele faz. Eu mando ele se prostituir, adulterar, roubar, matar e destruir, ele faz. Ele me serve. A sua imagem e semelhança está debaixo do meu pé. Ele quer fazer isso. Ele gosta de fazer isso. Mas Deus nos dá condições de vencer esse inimigo. Nos mostra que nós podemos vencer esse inimigo. E esse poder, para que nós possamos vencer esse inimigo, vem de Deus. Vem de Deus. Ele nos dá esse poder, nos dá essa autoridade para vencer esse inimigo que pensa que pode fazer acontecer com aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Quem? Fala assim, eu aqui. Mas quando você está andando orientado, seguindo a Bíblia, a palavra de vida, a palavra de poder, a palavra de autoridade, a palavra que te consagra, te dá unção, te dá poder, autoridade, para colocar Ele debaixo dos nossos pés. É o inimigo, é o diabo, Satanás e seus demônios que tem que estar debaixo dos nossos pés. Entendeu isso? Deu para entender? Não podemos subestimar nem superestimar. Ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Quando, pastor? Quando que acontece isso? Eu não tenho que ter medo do diabo, não. Eu tenho que ter temor a Deus. Mas o inimigo é que tem que ter medo de mim. Porque aquele que está comigo, o nosso Deus, com você também, é muito maior o poder do que o poder de Satanás e seus demônios. Amém? Falar mais no diabo que em Deus, dar mais ênfase ao diabo no que em Cristo. E em Cristo tem toda a autoridade. Cristo, desculpe, já triunfou sobre ele na cruz. Quando ele pensava que estava vencendo Cristo na cruz, ali é que estava acontecendo a derrota dele. Embora o diabo ruja como um leão, mas ele não é um leão. Leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Só há um leão. Diga, só há um leão. É o leão da tribo de Judá. Como ser um verdadeiro vencedor nessa batalha espiritual? Como? É com Jesus. É Ele que nos ensina. É Ele que nos mostra quando vamos e como vamos vencer o inimigo. Em Tiago 4,7 fala que nós devemos nos sujeitar a Deus. Então, uma das formas de vencermos o inimigo é nos sujeitarmos a Deus. Como sujeitarmos a Deus? Vivendo em obediência. Vivendo em obediência à palavra de Deus. Aos ensinamentos, conceitos, preceitos, juízos, ordenanças, decretos estabelecidos por Deus para que possamos ter a presença, a unção, o Espírito Santo que nos reveste de poder e autoridade para vencer estes inimigos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra a pessoa.
mas sim contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Diga, não é contra o sangue e a carne. Diga, glória a Deus. Não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra os principados. Você entendeu isso? Deu para entender? Deu para entender bem isso aí? Então preste atenção. Grava isso, escreve. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século. E ele continua, pelo século dos séculos, até o dia de hoje, continua fazendo das dele. Arrebanhando escravos. Quem são os escravos que servem a Satanás? Os desobedientes a Deus. Aqueles que são desobedientes a Deus, esses são aqueles que servem o diabo. Aqueles que desobedecem a palavra, que transgridem a palavra, que andam à margem da palavra de Deus, esse Satanás arrebanha para ser o seu rei. E ele quer cada vez mais súditos para ele, para que ele possa mandar e fazer as obras dele aqui na terra. Diga misericórdia, Senhor. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Presta bem atenção nisso. Contra as hostes espirituais. Ele quer montar um exército dele. Ele sempre quis isso, quis o lugar de Deus. Mas Deus continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será esse mesmo Deus de poder e autoridade. Nós precisamos conhecer a natureza do inimigo. Quem não é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo, quem não é? A nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, você não tem que lutar contra a pessoa que se levanta contra você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, seu pai, sua mãe, seu filho. Não é contra a pessoa que você tem que lutar. Você tem que lutar contra quem está dominando esta pessoa. Os espíritos malignos estão dominando essas pessoas. É contra esses que você tem que lutar. É contra esses que nós vamos lutar. Amém? O diabo e seus demônios são os nossos inimigos e não as pessoas. Muitas das vezes lutamos com pessoas. As odiamos, agredimos, ferimos ou até atacamos. Mas essas pessoas não são os nossos verdadeiros inimigos. Precisamos nos unir para declarar guerra contra os nossos verdadeiros adversários. Nossos verdadeiros adversários são espirituais, que usam as pessoas para serem aquilo que elas não são. Quando são dominadas, quando são acorrentadas, aprisionadas na mente, no coração, nas atitudes, nos relacionamentos, aí elas passam a ser outra pessoa. Não sei se você já viu uma pessoa manifestada, possuída por algum espírito maligno das trevas. Ela não é ela, a mesma pessoa quando fala, ou está ali agindo. Ela se transforma em uma outra pessoa, naquele que é o espírito que está dominando esta pessoa. E aí você começa a enxergar a verdadeira face daquele que você tem que, contra quem você tem que lutar, contra quem é verdadeiramente o seu adversário. Quem é aquele que está atrapalhando, quem é aquele que está lutando contra você, e ele é invisível. Ele só se torna visível quando ele se manifesta em uma pessoa, quando ele tem uma casa para ele entrar e agir. O Espírito Santo é que é o verdadeiro dono do nosso corpo, que somos a casa do Espírito Santo. Mas o inimigo, quando
enxerga uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não tem a presença de Deus, que não anda conforme a vontade de Deus, que não anda nos princípios da palavra de Deus, o corpo daquela pessoa passa a ser a casa do inimigo, a casa de Satanás ou dos seus demônios. Porque aí ele entra, possui essa casa, que é o corpo de uma pessoa, e começa a fazer as suas obras das trevas. Matar, roubar, destruir, e fazer tudo aquilo que Satanás influencia. Tudo aquilo que Satanás quer que ele faça. E a misericórdia. Quem é o nosso inimigo? Ele tem vários nomes. O líder, o diabo, nosso inimigo, tem muitos nomes, cada um mostra uma das suas facetas. Ele é chamado de diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Beelzebub, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, príncipe da potestade do ar. O seu currículo é extenso. A ficha corrida dele é grande, muito grande. Da misericórdia, Senhor. E ele tem um exército, o exército das trevas. O inimigo tem um exército. Não pense você que ele não tem um exército, e todo exército tem organização. O diabo não age sozinho. Existe uma ordem da desordem, ou seja, ele se organiza para desorganizar aonde ele quer desorganizar. Numa casa, na família, no trabalho, numa empresa, numa indústria, num casamento. Ele tem as armas, ele tem uma artilharia incrível para usar contra aqueles que estão ali à mercê dele, estão sendo escravizados por ele. Ele usa com o arsenal que ele tem, o arsenal bélico e espiritual que ele tem. Sedução, lascívia, prostituição, adultério, roubo, e por aí vai. Muita coisa. O reino das trevas possui uma organização. Existe uma estratégia de poder, para derrubar, para estragar, dividir, para fazer desordem, para trazer miséria, para trazer falência. Existe uma ordem, um poder das trevas para fazer tudo isso. É a obra dele, é o que ele gosta de fazer. Ele mais gosta de fazer. Bom, existem dois caminhos. Um caminho, neste caminho ninguém pode andar em dois caminhos de uma vez só. Uma pessoa está no caminho estreito ou no caminho largo. A Bíblia fala sobre dois caminhos. O caminho estreito é aquele que anda fazendo a vontade de Deus. E o caminho largo, espaçoso, é aquele que pode tudo. Pode tudo e não quer nem se importar com o que vai acontecer, com quem está ferindo, com quem está machucando, com quem está destruindo. Esse é o caminho largo, espaçoso, é o caminho do mundo. O caminho estreito é o caminho de Deus. O caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do amor, da paz, da alegria, da edificação, da prosperidade, da vitória, das conquistas. Esse é o caminho de Deus. Mas o caminho do inimigo, largo, do mundo espaçoso, pode tudo sem se importar com nada e sem pensar em consequências, sem imaginar ou pensar o que vai acontecer lá frente. Não quero nem saber, eu quero me dar bem, eu quero fazer o que eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém me manda. Estou nem aí. Iludido, né? Em Apocalipse 3, 15 e 16, Jesus adverte a igreja de Laodiceia, que diz: eu sei que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse, uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Então,
existem dois caminhos. Ou você também é quente, ou você é frio. Porque não é quente nem frio, o Senhor vai vomitar. Ou seja, não agrada. Não agrada, não dá para digerir. Não dá para digerir. Em Colossenses 1,3 diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. Ou seja, Jesus veio fazer exatamente isso. Nos tirou da potestade das trevas, ou seja, nós, antes de conhecermos o caminho, antes de conhecermos Jesus, antes de nos convertermos, antes de confessarmos a Cristo como Senhor e Rei das nossas vidas, nós éramos esses. Andávamos na potestade, debaixo da potestade das trevas. E Ele nos transportou. Quando Ele nos chamou, nos resgatou, falou, agora vocês vão andar comigo. Agora eu vou te orientar, agora eu vou te ensinar a andar vencendo, conquistando, tomando posse da herança que eu deixei para cada um de vocês, para que vocês vivam bem. E foi isso que começou a acontecer na vida daqueles que estão hoje glorificando a Deus através das suas obras, através do evangelismo, através da pregação, através das obras sociais, através do amor de Deus, através da luz de Deus que resplandece sobre cada um de nós, porque a luz de Jesus, o rosto de Jesus resplandece sobre nós, e essa luz que vem para nós também resplandecemos sobre todos aqueles que também ainda estão nas trevas, na escuridão, no engano, na cegueira, na mentira de Satanás, dizendo que o mundo é bom, dizendo que pode fazer tudo, que é muito bom estar prostituindo, fumando, cheirando, se embriagando, adulterando, que é muito bom. O inimigo faz isso, ó. A conversinha dele é essa, pode ir, ó. Tá te dando um óleo, vai lá, se dá bem. Mentira, ele é um mentiroso. Conhecer as características do inimigo. Temos que conhecer. Saber como ele age para evitá-lo. Resistir a ele. A Bíblia nos fala, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Porque quando nós vamos poder resistir ao diabo, é porque nós não vamos com a força do nosso braço. Nós vamos revestidos do poder de Deus. Porque o Espírito Santo que está em nós nos reveste com o poder de Deus para enfrentarmos e vencermos os nossos inimigos. Diga glória a Deus. Eles têm poder? Têm poder. São poderosos? São poderosos. Mas quando o Espírito Santo está em nós, nós somos mais poderosos que Satanás. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nossos inimigos são chamados de principados, de potestade e dominadores deste mundo tenebroso. Eles dominam. Eles dominam muita gente. É só passar em bares por aí, perto da sua casa, da sua vizinhança. Havia mesas e mais mesas cheias de bebida, prostituição, maconha, cocaína, e vários tipos de drogas rolando à vontade. Roubos também acontecem. Eles dominam muito, eles dominam o mundo inteiro. O mundo jaz no maligno. Diga misericórdia, Senhor. Misericórdia. 1 João 5,19 fala assim, o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro acontece isso. O mundo inteiro. Quando? Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Por falta de conhecimento da palavra, muitos são dominados, escravizados, acorrentados, aprisionados. E nem sabem que estão acorrentados e aprisionados.
pensam que aquilo é o prazer, que aquilo dá alegria, aquilo dá felicidade, é um momento de alegria. Mal sabem eles que estão sendo colocados em correntes, estão sendo aprisionados, escravizados. E o final é triste. O diabo tem um reino, Satanás tem um reino. Ele foi expulso e ele montou o seu próprio reino. Para quê? Para ele ser o rei das trevas. Ele mantém os seus súditos escravizados num reino de trevas. É difícil uma pessoa que está escravizada, acorrentada, arrebentar essas correntes, sair dessa escravidão, abrir as portas das prisões. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Força nenhuma humana pode fazer isso. Você pode chegar e evangelizar. Você pode chegar e pregar. Até pregar. Para alguém, um parente, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho. Mas quem vai fazer a obra mesmo é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Só Ele que pode fazer essa obra. A nossa função é anunciar, proclamar, falar de Jesus Cristo, contar o seu testemunho, o meu testemunho, o nosso testemunho, para quem está numa situação que nós já vivemos, que nós já passamos por isso. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, Jesus Cristo e o próprio Deus Pai. Quando quer resgatar, arrancar das garras de Satanás e seus demônios, essas pessoas, ele faz essa obra maravilhosa de libertação, para salvar, tirar do caminho do inferno e dar uma vida eterna. E transformar aqui na terra esta vida, para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Diga glória a Deus. Glória a Deus, ainda bem que esse amor que está no coração do nosso Pai, que mandou e enviou o seu Filho para nos libertar, nos salvar, continua fazendo essas obras, continua acontecendo salvação, libertação. Eles são malignos, são dominadores deste mundo tenebroso, são as forças espirituais do mal, que operam na esfera da realidade invisível, mas eles são reais. Eles operam na esfera da realidade invisível. É uma realidade, só que essa realidade não se vê, porque os demônios são espirituais, são invisíveis, mas eles são reais. Você consegue só enxergar esses espíritos, esses demônios que são espirituais, com um discernimento